Bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro dia da série Eu Quero Fugir, aprendendo a demonstrar dependência confiante, corajosa no Senhor em meio às dificuldades. Nós vamos orar e aí nós entramos então no conteúdo de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante de Ti, reconhecendo a Deus muitas vezes nossa covardia, o nosso medo, diante de situações difíceis. Por vezes o que nós queremos é fugir, mas o Senhor nos chama para um caminho diferente, uma dependência corajosa. E é o que nós queremos aprender diante das inúmeras situações que enfrentamos e aqui representadas. Eu peço que o Senhor conduza com clareza o nosso tempo, tanto aqueles que nos escutam ao vivo, quanto aqueles que nos escutam num futuro próximo, ou quando o Senhor desejar. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Qual é a nossa experiência de fuga? Você já reparou que quando as coisas ficam difíceis, você quer fugir, você quer escapar? O desejo de fuga exerce um forte poder de sedução no meio das dificuldades. É aquela sensação que se resume na seguinte sentença: eu preciso sair fora daqui. Você já pensou coisa assim? Você já disse coisa assim? Você já fez algo assim? A verdade é que nós temos uma tradição de fuga desde muito tempo atrás, ligado aos nossos pais no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tentaram fugir da presença de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 8. É uma longa história de fuga. Agora, pare e pense do que você quer fugir. No livro Eu Quero Escapar, de Rush Wheat, que eu estou usando para basear essa série. Aliás, a boa notícia é que esse livro está sendo preparado para ser publicado em português pela editora Pronobis. E, obviamente, assim que sair, eu vou divulgar aqui nos meus canais, fique atento. E muitos dos pontos, dos conceitos, eu estou extraindo de lá. Ele diz o seguinte: ainda que tenhamos muitas boas razões para querer escapar, nossa fé em Jesus nos lembra que temos ainda razões melhores para dependermos corajosamente de nosso Salvador, nos altos e baixos da vida. Ainda que você acredite, trocando em miúdos, em outras palavras, que você tenha razão para querer fugir das coisas difíceis, em Jesus, em Cristo Jesus, você tem razões suficientes para depender corajosamente do Senhor nos altos e baixos da vida. E é o que nós queremos, é o que eu espero encorajar você, é o que eu espero tirar pessoalmente dessa série. Aprender a depender corajosamente de Cristo quando queremos fugir. Então, os objetivos da nossa série, extraídos também dos objetivos do livro do Rush Wheat, queremos ganhar um melhor entendimento da razão do apelo, da sedução, da fuga. Por que é tão sedutor queremos fugir diante das dificuldades? Crescer em coragem vai vir com mais clareza quando entendemos a razão de nossa fuga. Em segundo lugar, nós precisamos também aprender a nos aproximar de Jesus, que é sempre mais chegado que um irmão. Jesus é mais chegado que um irmão. Precisamos aprender, ao invés de buscar nossas rotas de fuga, buscarmos o Senhor. E, obviamente, em terceiro lugar, nós precisamos de planos práticos para moldar nossas respostas aos problemas. Como que nós damos passos práticos agora diante dos problemas, ao invés de buscarmos nossas rotas de fuga, crescemos em confiança corajosa. Então nós queremos crescer juntos com Cristo em nossos problemas. Lembre-se, você luta juntamente com sofredores e pecadores. Você está lutando ao lado de muitos sofredores e pecadores. E é o próprio Senhor Jesus que veio até nós, entrou no nosso mundo, sofreu a nossa dor e nos deu respostas.
A vida e a obra, então, de Jesus são componentes cruciais em nossa jornada rumo à coragem em meio às dificuldades. Nós vamos ver cada dia mais como aplicamos a obra de Jesus, como nós olhamos para a pessoa de Jesus no nível do coração para desenvolvermos essa confiança, essa dependência corajosa. Então, qual é a sua experiência? Qual a nossa experiência comum? Diante de notícias ruins, seja um diagnóstico de saúde, sejam relacionamentos ruins, uma carreira frustrada, diante da dor que essas circunstâncias nos impõem, nós corremos então para a televisão, tentando encontrar na próxima série, na história de alguém, algo diferente que nos distraia da nossa própria história. Ou nós corremos para qualquer coisa que nos leve a esquecer da dor de um diagnóstico, de um relacionamento ruim, de uma carreira frustrada. Essa é uma rota de fuga. Ou diante de desafios diversos, de um trabalho escolar, de conversas difíceis, coisas que você sabe que vai chegar e você tenta evitar. Nossa rota de fuga muitas vezes toma forma na procrastinação, na busca por diversão, coisas que não são necessariamente erradas em si mesmas, mas se tornam substitutos das coisas que nós precisamos fazer. São rotas de fuga. Ou com o receio de perder algo, uma dor tão intensa, uma angústia tão intensa, que muitos buscam alívio, inclusive, em provocar dor em si mesmo, em mutilar-se, em cortar-se. Um comportamento que muitas vezes, para quem está de fora, parece bizarro, mas para quem está buscando fugir de uma dor e uma angústia interna, nada mais faz sentido do que expressá-la externamente. Seja como for, essas rotas de fuga, um prato de comida, uma série de TV, omissão, procrastinação, um abuso do álcool, seja como for, esses alívios de curto prazo vão trazer problemas de longo prazo. Talvez parte da razão porque você está interessado nessa série é justamente por isso. Você já entendeu de que esses alívios de curto prazo não provêm soluções permanentes, profundas, e têm trazido apenas problemas de longo prazo. Qual é o seu caminho de alívio? Qual é o seu caminho de alívio quando as coisas parecem difíceis? É sim um prato de comida? Pornografia? Quantos e quantos não buscam alívio dos caminhos difíceis, das dores, da angústia, assistindo, consumindo pornografia? São redes sociais? Diante dos desafios intelectuais, você busca uma distração, observando como está a vida dos outros nas redes sociais, como está a intriga do momento nas redes sociais. TV, álcool, ou às vezes compras. Olha, a vida está tão difícil que eu vou fazer uma comprinha. Existe um caminho melhor. Quando a vida fica difícil, quando fugir parece ser a única opção, nós devemos e podemos olhar para a palavra de Deus que nos chama para um caminho melhor, marcado não por todas essas rotas de fuga, mas marcado por graça, graça que nos capacita, marcado por fé que nos direciona, marcado por olhos centrados e voltados para Cristo Jesus, marcado por respaldo na palavra de Deus, conhecimento na palavra de Deus e focado na glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, desculpa. 1 Coríntios capítulo 1, desculpa de novo, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, agora sim, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós queremos crescer com
Confiança nessa graça que capacita, fé que direciona, centrado em Cristo Jesus, respaldado pela palavra, focado na glória de Deus. Ao invés de nossos problemas, então, nos levarem a correr de Deus, nós podemos escapar ou nós podemos correr dos problemas para Deus. Ao invés de correr de Deus, nós queremos correr para Deus. Deus sabe que você precisa escapar, mas não usando seus próprios métodos. Ele já nos deu os meios para escape. Ele se ofereceu para que você consiga escapar. E quando nós dependemos de Deus no meio de problemas, Ele irá nos dar coragem para confiar nele e abrirmos mão de nossos próprios métodos de fuga. Por mais sedutor, por mais forte que pareça a sensação de que ou você entra na sua própria rota de fuga ou você irá sucumbir, o Evangelho nos comunica algo diferente. É abrir mão dos seus métodos ineficazes e que somam problemas de longo prazo para correr corajosamente para o Senhor. Essa é a dependência corajosa. A dependência corajosa não irá eliminar o desejo de fuga. A dependência corajosa não irá eliminar o medo diante de circunstâncias difíceis. A dependência corajosa irá levar você a abrir mão dos seus métodos de fuga de curto prazo ineficazes para correr para o Senhor. Isso envolve uma mudança real marcada por aquilo que nós conhecemos por arrependimento. Thomas Watson, um puritano, definiu arrependimento da seguinte forma: arrependimento é a graça de Deus em que o pecador é humilhado, quebrantado internamente e reformado, mudado visivelmente. Arrependimento é a graça do Espírito de Deus em que o pecador é humilhado, ou seja, quebrantado internamente e reformado, mudado visivelmente. Então existem alguns aspectos nessa mudança real em que abandonamos os nossos meios de fuga ineficazes para abraçar ao Senhor. O primeiro deles é que trata-se de uma mudança que conforta a alma. O verdadeiro arrependimento nos coloca numa rota de mudança que traz conforto. Por quê? Porque mudança verdadeira nos conforta ao nos direcionar, ao colocar nosso foco e esperança em Cristo Jesus. Mudança verdadeira não só conforta a alma, mas renova a mente. Eu agora não estou mais pensando o que antes eu pensava. Não mais estou preso nas mentiras de que esses subterfúgios ou esses métodos ineficazes de fuga não funcionam. Então nossa mente ofuscada pelo nosso desejo de evitar dificuldade, pelo mundo em nosso redor, nos encorajando dizendo que podemos fugir dos problemas, é agora substituído para pedir que o Espírito Santo nos dê clareza. Voltamos então para o Senhor para graça e perdão. Essa mudança é um presente de Deus. Arrependimento é um dom, é um presente dado por Deus. Então qual é o nosso plano? Qual é o nosso plano, a nossa cartilha, o beabá do cristianismo, simples e esquecido, diante das tentações de fugirmos dos problemas, das dificuldades e encararmos corajosamente com fé dependente? Nós vamos orar com humildade, reconhecendo como o salmista teve que reconhecer no Salmo 121. O salmista teve que reconhecer humildemente em oração e adotarmos a mesma postura do salmista, nós também de carne e osso, de que nós vamos elevar os nossos olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro não vem de uma série de televisão que irá me levar a esquecer dos meus problemas, das minhas dificuldades. O meu socorro não vem de mais um prato de comida que provê algum tipo de alívio quando a vida se torna sem sal, sem gosto. O meu consolo não vem da pornografia que eu consumo quando a vida se torna sem graça, difícil. O meu consolo não vem do álcool que eu consumo quando a vida parece não fazer sentido. O meu consolo vem do Senhor. Nós precisamos nos apropriar das verdades que professamos
e e colocá-las para funcionar diante das dificuldades e não fugirmos das dificuldades. Então, oração, ore com o salmista. Creia na esperança do Evangelho. Se não estivermos persuadidos pelas bênçãos que recebemos no Evangelho, nós não iremos encontrar descanso em mais nada. Esta série de devocionais e toda a nossa tentativa de buscarmos crescer em dependência corajosa vão ser esforços vãos. Se não estivermos deslumbrados com aquilo que Jesus fez por nós, nada mais irá nos deslumbrar, nada mais irá nos cativar a confiar e continuar confiando no Senhor em meio às nossas dificuldades. Precisamos então pensar intencionalmente e profundamente em como a palavra de Deus se aplica nas provações que nos tentam a fugir. Então, conforme a sua fé cresce, nossa confiança em Deus segue o mesmo caminho. Você não vai crescer em confiança por determinação positiva. Você não vai crescer em confiança por esforço pessoal apenas. Você cresce em confiança no exercício de um domínio próprio, enraizado e edificado em Cristo Jesus. E quanto mais conhecemos do Senhor, mais crescemos em confiança diante das dificuldades e aprendendo a orar com o salmista, o meu socorro vem com o Senhor. E orando com humildade e crescendo em confiança no Evangelho, haja com dependência corajosa. Precisamos agir na verdade que conhecemos pela oração e pensamento cuidadoso. O que Deus abençoa não é apenas ouvir a palavra, é agir em cima da palavra. Então, o que nós fazemos diante dessas dificuldades de hoje? Liste algumas maneiras em que você tentou fugir de problemas desconfortáveis. Às vezes é simplesmente o reconhecimento de como o uso do nosso celular, das redes sociais, desempenha um papel de distração e fuga em meio às dificuldades e desafios intelectuais, acadêmicos do seu dia a dia. Diante das formas como você está listando e pensando as maneiras que tentou fugir dos problemas ou situações desconfortáveis, quais foram as consequências de longo prazo que você experimentou ao buscar por suas próprias maneiras de fugir? Quais foram as consequências de longo prazo? Muitas vezes a palavra de Deus nos persuade a tomarmos decisões sábias de curto prazo, nos informando das consequências de longo prazo. Então preste atenção, quais foram as consequências de longo prazo por tentar fugir nos seus próprios métodos das dificuldades. Quais são as diferenças entre suas formas naturais de fugir e a forma que Deus nos oferece para fugir através de dependência corajosa dele? Medite sobre essas coisas. Seja intencional ao longo do dia em pensar as formas como você foge de situações desconfortáveis, situações difíceis, para reconhecer como o Senhor oferece um caminho melhor. Não tem tentação que não fosse comum a todos nós. Sua tentação de fugir não é exclusiva a você. Todos nós experimentamos isso. A diferença vai ser o quanto nós olhamos para o Senhor e crescemos numa dependência corajosa para enfrentarmos as dificuldades usando os meios, os métodos do Senhor. Ele quer que você escape, mas Ele provê o livramento, não é o que você pensa ser o livramento. E assim nós vamos aprender a lidar com o desejo de querer fugir e crescemos em dependência corajosa. Eu espero que essa introdução coloque você para pensar em como você irá aplicar o conteúdo da palavra de Deus na sua própria circunstância. E assim crescemos em dependência corajosa para a honra e glória do nome de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, confessando tantas e várias maneiras em que buscamos fugir dos problemas e dificuldades. E muitas das nossas fugas nos trazem ainda mais problemas, que não é o que o Senhor planejou para nós. Então nos dê clareza, Deus, nos dê a capacidade de enxergarmos livramento como o Senhor desenhou. E assim, ó Deus, crescemos numa dependência corajosa
para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Sim, essa live vai ficar salva. E não só salva aqui no Instagram, mas em alguns dias ela sobe para o YouTube, Sacha Mendes, assim como os canais do Spotify, Deezer, se você prefere apenas ouvir num podcast. Eu espero que o conteúdo siga abençoando pessoas, é o conteúdo da Palavra de Deus. Grande parte dos princípios e conceitos eu extraí do livro Eu Quero Fugir, de Rush Witz, está sendo produzido, traduzido pela editora Pronobis e enfim, deve chegar em breve para nós. Assim que chegar, você pode ter certeza que eu vou divulgar aqui nos meus canais também. Deus abençoe o seu dia, até amanhã se Deus quiser, e juntos vamos crescer com dependência corajosa do Senhor. Até!